Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais essa aulinha aqui de correção da prova do Enem 2020. Vamos resolver aqui a questão 168 da prova cinza. É mais uma questão que envolve escala. Nessa prova nós tivemos duas questões de escala aqui. Então vamos primeiramente ler o texto, o que está sendo cobrado aqui, e depois vamos para a explicação. Beleza, aqui a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões de 2 cm por 3,51 por 4 cm, dado um decímetro cúbico igual a 1 litro, e eu quero saber a escala usada pelo arquiteto. Bom, vejamos que nós temos aqui um dado que não vai nos interessar. Eu não vou usar esse dado aqui, 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Tá? Eu até posso usar, transformar decímetro cúbico para centímetro cúbico para decímetro cúbico para litro, mas não vou passar por esse trabalho aqui. Primeiro, lá na química, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, que na química, tá, a gente tem aqueles volumes normalmente dados em centímetros cúbicos. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então isso eu já tenho que saber que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. E para passar para litro é só dividir por 1000. Então, por exemplo, 700 centímetros cúbicos são 700 mililitros. E aí eu divido por 1000, dá 0,7 litros. Então é só fazer esse cálculo sempre. 1 para 1. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Memorizem isso porque isso cai insistentemente em todas as provas, tá? De matemática e química. Então vamos ver aqui a ideia. A primeira coisa que eu tenho que entender, tá, é como a gente calcula essas escalas. As escalas, quando a gente tem uma dimensão, tá, o que é uma dimensão? Quando eu tenho um comprimento, aí é uma dimensão. Quando eu tenho duas dimensões é outra forma, porque duas dimensões é comprimento e largura, eu tenho uma área. Agora quando eu tenho 3 dimensões, que é o caso aqui, é outra coisa. Aí eu tenho comprimento, largura e a altura. Então eu tenho um 3D aqui. Tridimensional significa isso, comprimento, altura e largura. Então como é que funciona a nossa escala quando eu tenho uma dimensão? É simplesmente calcular desenho pelo real. Ponto. Agora, quando eu tenho duas dimensões, eu tenho uma área, aí eu faço a área do desenho pela área real, e aí é o quadrado, tá? Aí eu preciso ter um comprimento, largura, ou a área. Agora se eu tenho volume aí já são 3 dimensões, então eu tenho um E ao cubo. Ah, bom, então nesse caso aqui eu teria um E ao cubo. Por que um E ao cubo? Porque na realidade nós temos aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 51 vezes 4, nós estamos falando de volume de uma caixa d'água. Então vamos lá, eu tenho aqui a maquete é o nosso desenho, tá? Então o volume do desenho vai ser o 2 vezes 3 vezes 51 vezes 4. Como eu tenho aqui centímetros vezes centímetros vezes centímetros, isso tudo dá centímetro na 1 vezes centímetro na 2 vezes... Isso aqui, se eu multiplicar todos esses centímetros aqui, ó, dá centímetro ao cubo. Nós temos 3. Se for centímetro vezes centímetro, daria centímetro ao quadrado. Agora vezes centímetro, centímetro ao cubo. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, 2 vezes 3 vezes 51 vezes 4, isso aqui dá 28,08 centímetros cúbicos, né? E agora, para passar isso aqui, esses 28,08 centímetros cúbicos para mililitros, eu já sei que é a mesma coisa. Então, se 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, 28,08 centímetros cúbicos são 28,08 mililitros, né? Beleza. Então, eu já tenho meu volume do desenho. Agora eu vou para o meu volume real. O meu volume real é quanto? É tudo isso aqui de litros, ó. O volume real é 28.080 litros. Só que eu sei que 1 litro tem 1000 mililitros. Então, se eu quiser passar para mililitros, é só multiplicar isso aqui por 1000 ou por 10 na 3. Né? Bom, beleza. Então, agora eu vou para a minha escala. O cálculo da minha escala a gente já sabe, que é isso aqui, ó. E ao cubo é igual ao desenho, volume do desenho pelo volume real. O volume do desenho é esse aqui, 28,08, e o volume real é esse aqui de baixo. Então, dividindo 28,08 por isso aqui, dá quanto? Observem que, para facilitar a minha vida aqui, eu uso muito a notação científica. Aí a gente não precisa usar cálculos. A gente fez esse tipo de ideia aqui em muitas questões nessa prova, tá? Se vocês olharem as outras resoluções, vocês vão ver que eu não faço divisão nenhuma, praticamente. Eu só uso notação científica, que facilita muito aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse número, vou transformar esse aqui igual a esse, ó. Vou correr a vírgula
uma, duas, três casas para a esquerda. E aí eu vou me igualar esse número aqui. Tá? Se eu correr essa vírgula 3 casas aqui, eu estaria dividindo esse número por 1000. Mas eu não posso só dividir um número por 1000. Eu tenho que dividir e multiplicar para não alterar esse resultado aqui. Então, ao dividir por 1000, eu corro a vírgula para cá, mas eu tenho que multiplicar por 1000 para não alterar o resultado. Opa, agora eu tenho um número igual em cima e embaixo. No numerador igual ao denominador, eu corto. Isso aqui dá 1. E aqui embaixo ficou 10 na 3 vezes 10 na 3, que é 10 na 6. Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 3 mais 3 dá 6. E aqui eu cortei, né, o 28 com 28, deu 1. E agora, gente, como é que eu calculo isso aqui? É simples. Eu tenho duas maneiras. A primeira maneira, tá, é extrair a raiz cúbica aqui, ó. Pum, extrair a raiz cúbica. Dos dois lados, evidente, né? Se eu extrair a raiz cúbica de E aqui, ó, dá E, tá? Se eu extrair a raiz cúbica de E ao cubo, dá E. Eu só corto aqui, né? Simplifico. 3 por 3 dá 1. Aqui eu faço divido 6 por 3 dá 2. E agora eu tenho a minha resposta aqui, que é 1 sobre 10 na 2, né? Uma outra maneira que eu poderia fazer aqui é simplesmente dividir, ó. Divido isso aqui por 3, isso aqui por 3. Divido os dois lados por 3, ó. Então já vai dar direto aqui, tá? A resposta. Então 1 sobre 10 na 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E aí eu venho para cá, ó. Ó, essa é a minha escala. É 1 para 100. Então nós temos aqui uma área onde a escala está uma escala de volume onde é a nossa relação aqui de 1 para 100. Para cada 1 centímetro cúbico do nosso desenho, eu tenho 100 centímetros cúbicos representados no nosso volume real. Essa que é a ideia da escala. Tá bom, gente? Então vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima resolução.